né, umas mais, outras menos, de ouvir, de falar, de sentir espíritos desencarnados. Então, esse grau varia de pessoa a pessoa e isso é mediunidade. Resumidamente, é isso. Eu costumo comparar a mediunidade, só para a gente mais para frente voltar a falar disso, a uma faca afiada, né? É um instrumento com o qual nós podemos fazer coisas úteis, como nós fazemos com uma faca afiada, ou de repente podemos nos machucar e machucar os outros. E também gosto de diferenciar a mediunidade, porque na casa espírita as pessoas confundem muito mediunidade com obsessão e com doenças físicas. Então, alguns momentos a questão é mediunidade, em alguns momentos a questão é obsessão, e em outros momentos a questão é doença física. Nós não podemos embolar tudo e dizer que sempre é mediunidade, que sempre é obsessão ou que sempre é doença física. Nós precisamos distinguir essas três situações nos momentos que as pessoas se nos apresentam, né, para uma conversa sobre esses assuntos, sobre os problemas que apresentam. Nós precisamos saber diferenciar mediunidade, doença. E existem formas, né, desculpa estar te cortando, mas formas assim, eficazes de se identificar o que é mediunidade, o que é doença? Sim, as pessoas vão ser trazidas para a casa espírita, as pessoas vão ser acompanhadas por trabalhadores da casa espírita, e se esses trabalhadores estiverem preparados, bem preparados, eles vão poder sim, com clareza, identificar quando o assunto é mediunidade e a pessoa precisa de estudo, desenvolvimento, né, trabalho, quando esse assunto é obsessão e a pessoa precisa de um tratamento de desobsessão, ou quando esse assunto é um assunto médico e essa pessoa vai ser encaminhada para o médico e precisa ser tratada, medicada, às vezes até hospitalizada, porque tem uma doença física. Entendido. Então, todo mundo é médium? Existem... como a gente saber disso, no caso? Sim, todo mundo é médium. A diferença é que algumas pessoas apresentam essa mediunidade de uma forma mais latente, mais ostensiva, mais visível, e outras pessoas não apresentam assim, dessa forma tão clara. Uma outra coisa também que a gente precisa entender é que mediunidade não é só ver espíritos ou só incorporar espíritos. Nós temos vários tipos de mediunidade, nós vamos falar disso mais para frente também, acho que ainda hoje, né? Sim. Mas a questão é, as pessoas falam assim, o fulano incorpora. Essa é uma forma de mediunidade, mas não é a única, né? Existem outras tantas formas e sim, todos somos médiuns. A diferença é o grau de evolução dessa mediunidade em nós. E a espiritualidade participa direto nisso. Por isso que eu disse, e eu comparo a mediunidade a uma faca. Você daria uma faca afiada na mão de uma pessoa inexperiente, na mão de uma criança, na mão de uma pessoa irresponsável? Não, não daria. A espiritualidade não dá uma mediunidade ostensiva, atuante, na mão de uma pessoa irresponsável, na mão de uma pessoa que bem provavelmente possa causar um acidente com essa mediunidade. Então a mediunidade, ela vai nos sendo dada, ela vai sendo desenvolvida por nós à medida que nós vamos mostrando responsabilidade, capacidade com isso, né? com essa ferramenta. Então todos somos médiuns, mas nem todos temos a mediunidade de forma ostensiva, né? Entendo. Então a diferença é, como você disse, o grau de desenvolvimento dessa mediunidade. Certo. Isso. Uns são médiuns ostensivos e outros não são médiuns ostensivos. Não, uns são médiuns que já estão desenvolvendo ou já estão desenvolvidos, outros são médiuns que estão começando. E a outra coisa que a gente precisa observar também, né, é que algumas mediunidades são visíveis, são claras, são perceptíveis. Outras não. Então aquele médium que psicografa, você não vai ver nele nada de mediunidade. Só naquele momento que ele senta para psicografar é que ele vai escrever. Quem olha não vai ver mediunidade nenhuma, vai ver uma pessoa escrevendo. E na verdade ele está intuído para escrever aquilo que as entidades estão lhe passando no momento. Então
Então, para o leigo, ele não vê muitas vezes isso como uma mediunidade. Então você tem o médium de cura, aquele médium que vai fazer a aplicação de um passe e vai ajudar a pessoa que está necessitada. E aquela pessoa, aquele médium não vai estar incorporado, ele não vai estar acontecendo nada. Então, para o leigo, ele vai ver aquilo como uma pessoa que está transmitindo um passe e, na verdade, a pessoa, não raras vezes, está mediunizada. Você até comentou que existem várias formas de mediunidade, né? Sim. Quem incorpora espírito segue para um caminho de uma mediunidade. Quem psicografa também. Todos temos essa mediunidade aflorada. Todos esses sentidos. Não, todos temos a mediunidade. Sim. Aflorada, nem todos têm a mediunidade aflorada. Aflorada é aquela pessoa que já trabalha num grupo de desenvolvimento, num grupo de desobsessão, num grupo de passe. Então, aflorada, a gente diz aflorada, aquela mediunidade que já está sendo trabalhada. Tá. Eu acho que eu me expressei mal. Mas cada um segue para um caminho. Sim, algumas pessoas... Alguns ouvem bastante, outros veem, outros Mas aí incorporam. entra na questão do tipo de mediunidade, sim, né? Sim. Então, por exemplo, aquele que vê não necessariamente vai ouvir, aquele que ouve não necessariamente vai ver, aquele que escreve não vai ver, aquele que vê às vezes não escreve. Agora então, vamos entrar E algumas, né? só completando, Sim. E algumas pessoas conseguem incorporar, psicografar, transmitir aplicação ou passe. Então, algumas pessoas trabalham com mais de uma forma de mediunidade. Era exatamente essa minha Chico, pergunta. por exemplo, tinha Sim, todas psicografava, as via, mediunidades, ouvia, sim. né, incorporava. Então, alguns médiums, e não é só o Chico, né, tem muitas pessoas que trabalham com mais de uma forma de mediunidade. Isso acho que está relacionado na programação, né, da reencarnação. Isso está relacionado. Aquilo que você precisa, né, a faculdade que você precisa, né? Sim, isso está relacionado com a tua programação de mediunidade, mas também e diretamente está relacionado com o teu grau de responsabilidade aqui na Terra como encarnada hoje. Porque você pode ir lá na espiritualidade programar uma encarnação com 2, 3 tipos de mediunidade, vir para cá e não pegar o trote, né? Se de repente você não estuda, você insiste em trabalhar no vício e não melhora teu padrão vibratório, não pratica reforma íntima, e aí, é como eu disse há pouco, a espiritualidade não vai dar uma faca afiada na sua mão, não vai dar 3. Então, você programou 2, 3 formas de mediunidade, não vai ter nenhuma, porque não trabalhou para ter direito a isso. Então vai ficar aquela coisa mal resolvida, passa uma encarnação inteira aqui, e vai embora e não faz aquilo que veio para fazer. Qual que é a finalidade da mediunidade? Por que a gente tem? A finalidade da mediunidade, Thaís, nós temos que analisar sobre 3 aspectos. Nós temos a finalidade para o médium, né? Então, para que eu venho com uma mediunidade? Como disse Edgar Armon, mediunidade não é presente. Mediunidade é ferramenta de trabalho dada a quem é devedor. Então aquele termo dom, por exemplo, eu tenho Não esquece tem dom esse termo nenhum. que não é Você dom. ganhou uma ferramenta porque você é uma grandíssima devedora e foi te dada essa oportunidade, essa ferramenta de trabalho para você trabalhar com ela e resolver as suas pendências do passado, para você crescer, para você aprender o que é caridade, para você aprender o que é o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, para o médium, a mediunidade serve como ferramenta de trabalho, como ferramenta de crescimento, como algo que ele tem para se melhorar, para o médium. A mediunidade, para os encarnados de maneira geral, é uma forma de ajuda. Então, o médium, trabalhando a sua mediunidade, ele vai poder ajudar as pessoas encarnadas que o procuram. E para os desencarnados, também, da mesma forma, ele vai estar ajudando os desencarnados. Quando numa sessão de desobsessão, o médium incorpora um espírito sofredor para que ele seja doutrinado e encaminhado, ele está ajudando esse espírito sofredor. O doutrinador, nessa sessão de desobsessão, quando ele, intuído, auxilia esse obsessor e encaminha esse obsessor, incorporado no outro médium, ele está trabalhando a sua mediunidade, está ajudando esse espírito desencarnado. Então, para o médium é ferramenta, e para os encarnados e desencarnados outros, que não o médium, é uma forma de ajuda. Ah, bacana.
Dentro disso, né, do que você está comentando, a gente pode dizer o porquê que algumas pessoas são médiums ostensivos, né? Porque você disse que todo mundo é médium, mas porque algumas têm essa mediunidade ostensiva, já desenvolvida, aflorada, e porque outras pessoas não são? Eu acho que se a gente parar para analisar o que já foi dito aqui hoje, essa resposta já foi dada, mas eu vou colocar de outra forma. Certo. Por que que o seu filho de 5 anos não ganha uma faca afiada? Ao passo que o seu esposo de 40, você dá a faca afiada. Porque o seu filho de 5 anos não tem a responsabilidade necessária para ter nas mãos aquele instrumento. Ah, mas então nem todo mundo merece? Não. Então, nem todo mundo busca ter responsabilidade. É muito mais fácil eu viver uma vida sem a mediunidade do que com ela. Porque com ela eu tenho que ter responsabilidade. Com ela eu tenho que dar exemplo, com ela eu tenho que estudar, com ela eu tenho que desenvolver e com ela eu tenho que trabalhar. Se eu não tenho a ferramenta, eu não preciso trabalhar. Então, se a mediunidade é ferramenta, para que eu quero ferramenta? Para trabalhar? Fica meio ilógico. Se a gente analisar a nível de terra, é melhor ser preguiçoso e não trabalhar. Mas nós não estamos falando a nível de terra, nós estamos falando a nível de progresso. E a nível de progresso, você precisa da ferramenta para crescer. Como nós precisamos uns dos outros na questão convivência, para que nós aprendamos. Aprendamos com os mais inteligentes e aprendamos com os mais ignorantes. Mas nós temos que aprender. A mediunidade não é diferente. Você tem para trabalhar. Algumas pessoas não querem trabalhar, algumas pessoas não querem estudar, algumas pessoas não querem desenvolver, algumas pessoas não vão ter mediunidade latente. E puxando um gancho do que você está falando, então quer dizer que a responsabilidade do médium é auxiliar o próximo, né? Você comentou na questão da finalidade do médium. Não, a finalidade do médium não é auxiliar o próximo. Não, a nossa finalidade. Qual que é a responsabilidade do médium? Veja, a responsabilidade do médium não é auxiliar o próximo. A nossa responsabilidade de encarnado e de desencarnado, a nossa responsabilidade de espírito em evolução é auxiliar o próximo. Certo. Então, auxiliar o próximo é obrigação de todo mundo. Certo. É o segundo mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. E amar ao próximo como a ti mesmo. A questão é que às vezes eu não me amo. Eu vivo bebendo, uso drogas, e pratico uma série de excessos e não me amo. E aí fica difícil eu amar o próximo se eu não amo a mim mesmo. Mas auxiliar o próximo, praticar caridade, não é obrigação de médium. É obrigação de todos os encarnados e desencarnados. O médium, ele tem que dar exemplo. O médium é alguém que já está buscando ser um pouquinho mais do que a média das outras pessoas. Entendeu? Então, ele deve buscar o estudo, ele deve buscar o desenvolvimento, e como consequência do estudo e do desenvolvimento, ele deve buscar o trabalho. Muitas pessoas não querem estudar, não querem desenvolver, não querem trabalhar. Obviamente. Ficam com a mediunidade aí enferrujada, como a faca vai ficar enferrujada se você não usá-la. Compreendido, senhor Ricardo Hummel. Viu? Né? Tó. Os médiums são porta-vozes. Isso aí. Vamos abrir de novo aqui os canais de pergunta. Lembrando que o bate-papo tá gostoso, tá animado, tá esclarecedor. Então mandem aí as vossas perguntas pro WhatsApp 991090022 ou 35761630. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Temos perguntas já, Júlio? Temos uma pergunta Opa. de um ouvinte que não quis se identificar. Às vezes, quando chego perto de algumas pessoas ou vou a algum lugar, me sinto mal. Parece que tem um peso, uma coisa ruim. Tem a ver com mediunidade? Normalmente tem, né? A mediunidade, ela faz com que nós temos, a mediunidade é uma janela, eu vou traçar esse paralelo para a gente entender, né? Sim. A mediunidade é uma janela que nós temos aberta para a espiritualidade, né? Então, através dessa janela, nós ouvimos, nós vemos, nós incorporamos, nós psicografamos. Então, é uma janela que nós temos de contato com a espiritualidade. Algumas pessoas têm essa janela, na verdade, todas as pessoas têm essa janela. Algumas pessoas não se preocupam com ela, mas ela está lá. Então, você, às vezes, não é espírita, ou você, às vezes, é espírita, mas fala assim, não, eu não sou médium, nunca senti nada, mas eu tenho esse... Só que vai perceber
que se você vai numa festa onde o número de pessoas é um número mais elevado, tem aquela barulheira toda, aquela música alta, você vai num carnaval, você vai num jogo de futebol, onde tem aglomeração de pessoas, aquela agitação toda, você sente. Sente porque essa energia gerada passa por aquela janela. Então, por que eu me sinto mal, né? O médium, como todas as pessoas, eles sentem aquilo que eles vibram. Então, se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa difícil, se você é uma pessoa, né, daquelas que a gente conhece, como, brincando um pouquinho, como algumas sogras, né? A gente... Por que você olhou pra Priscila, Júlia? Ela tirou, ela parou de filmar pra mim, me filmar a hora que eu olhei pra ela. Veja, voltando aqui. Então, se eu sou aquela pessoa não muito boa, eu atraio para junto de mim esse tipo de energia. Se eu sou uma pessoa expansiva, alegre, feliz, de bem com a vida, padrão vibratório sempre em alta, eu vou atrair para mim esse tipo de energia boa, de padrão vibratório alto. A mediunidade não é diferente. Quando eu tenho a minha mediunidade meia que aparecendo, mas eu não vou lá, não estudo, não trabalho, não desenvolvo isso, não aprendo, não conheço como é que é a minha faca, como é que é a minha mediunidade, como é que é a minha ferramenta, eu não sei trabalhar com ela. E aí, eu não vou praticar um grande acidente, mas vira e mexe eu faço aquele cortinho no dedo, vira e mexe eu faço aquele cortinho no dedo, mas mesmo assim não vou aprender a usar a faca. É muito mais fácil você fazer um curso, aprender como é que usa a faca e não fazer mais cortinho no dedo. Então, se você vai nos lugares e se sente mal, eu acho que merece um estudo, merece um desenvolvimento e você vai poder ter uma vida mais tranquila. Obviamente, ao longo do tempo vai perceber que nem todos os lugares não vão te convir mais, então não vai convir para você ir em alguns lugares, não vai convir para você ter algumas amizades, então você vai começar a ficar seletiva com relação a lugares, com relação a pessoas, com relação a assuntos, né? Você vai ver que tem aquelas pessoas que você fala assim, bom dia, ela fala para você, não, o dia não tá bom, e vai te explicar que não tá bom, e você vai ouvir 40 minutos de reclamação. Se arrepende de ter feito a pergunta. Às vezes, compensa você atravessar a rua e falar bom dia do outro lado da rua, porque aquela pessoa vai estragar o seu dia. Se você tem uma mediunidade e não aprendeu a trabalhar essa mediunidade, viver com essa mediunidade, esse tipo de gente faz muito mal para você, né? Porque aquela janela que eu falei no começo, continua lá aberta, e por lá passam as coisas. Então, você não fecha essa janela, ela está lá aberta. O que você pode fazer no estudo, no desenvolvimento, o que você vai fazer é selecionar o que você quer que passe e o que você não quer que passe. Ou o que você quer que passe em determinados momentos, mas não em outros, né? E aí você consegue ir numa festa, se divertir normalmente com os outros, conviver, sem sentir, sem puxar para cima de você toda essa energia, toda essa dificuldade. Então, estudar, se conhecer, saber o tipo de mediunidade que tem, é a melhor forma de lidar com a mediunidade? Na verdade, não é a melhor forma, é a única forma, né? O que é o desenvolvimento mediúnico? O desenvolvimento mediúnico é você sentar lá, num grupo de desenvolvimento, depois de ter estudado algumas coisas básicas, e ficar 1 hora por noite, por semana, né? Com a luz apagada, com um grupo de pessoas amigas que têm o mesmo objetivo e tal. E você vai ficar aquela 1 hora se sentindo, se conhecendo, se observando. E aí você vai se afinando, sabe? Você vai aprender a conhecer você mesmo. Esquece os outros, vai esquecer o mundo. É 1 hora da semana que você vai dedicar a se conhecer. Mediunidade é isso. E aí você vai saber, não, esse tipo de sentimento não é meu. Eu estou com uma vontade de chorar aqui, mas minha vida não me traz para essa vontade de chorar. Eu não tenho nada de problema, estou de bem com a minha família, está tudo em ordem. Por que eu tenho vontade de chorar? Essa vontade de chorar não é minha. E aí você vai se conhecendo e vai descobrindo que muito do que você passa no dia a dia não é seu. É de pessoas que estão perto de você, desencarnadas, ficam vibrando aquilo,
você sente, passa aquilo como se fosse seu e não é seu. Então você vai fazendo cortinhos no dedo o tempo inteiro, mas insiste em não aprender a usar a faca. É muito mais fácil você aprender a usar a faca, porque você vai passar com essa faca a vida inteira. Ela vai estar na sua mão a vida inteira. É mais fácil saber usar. Vou até... Então, Olha lá, a nossa cinegrafista. Ontem aconteceu exatamente isso na nossa casa. Ela começou a chorar. Relatos de Júlio e Priscila. Começou a chorar. Márcia. Inclusive ela tá chorando aqui agora também. Eu queria deixar Tadinha, bem- Júlio. Não, mas é verdade, é verdade. Aconteceu isso e a gente acabou. Porque às vezes você não sabe como não lidar sabe, mesmo, não né? sabe, O não Ricardo sabe. tá falando, a gente não sabe como lidar. Na verdade, você não sabe como lidar, porque você que estava com ela não sabe se é dela ou se é de algum espírito. Então, quem tinha que naquele momento saber da onde vem aquela vontade abrupta de chorar sem ter uma razão de ser, é ela. Então ela tem que dizer, não, eu estou chorando por isso. Ou eu estou chorando porque eu estou sentindo alguém aqui do meu lado extremamente triste, extremamente necessitado. Então quem tem que saber identificar isso não somos nós outros, é o médium. O autoconhecimento, É o nesse auto... caso, é... Não é nesse caso. Mediunidade é É autoconhecimento, autoconhecimento puro, né? né? Porque senão eu venho aqui e ponho aqui em cima da mesa o que é meu e não o que é do espírito, né? Eu tenho que saber diferenciar. Eu vou sentar numa mesa de trabalho de desobsessão e eu sou médium de incorporação. Eu tenho que saber se o que eu estou pondo é meu, do meu dia a dia, das coisas que eu passei no dia, dos problemas que eu estou enfrentando, ou se realmente é da entidade que está ali tentando passar a mensagem. Às vezes a entidade está ali, está tentando passar a mensagem, só que eu fico pondo o que é meu, os meus problemas, as minhas dificuldades, né? Às vezes até sem me dar conta disso. Então por isso que eu preciso me conhecer, eu preciso saber até onde é o Ricardo, e a partir de onde não é mais o Ricardo, é eventualmente uma entidade, uma interferência de uma entidade. Ricardo, você está falando muito nos termos espíritas, a gente dentro de um centro espírita, trabalhando dentro de um centro espírita, enfim. Mas só espíritas são médiums? Não, nós já falamos, foi a primeira Certo. resposta que nós demos. Todos somos médiums. E para aqueles que não são espíritas, como Então, a questão é, trabalhar dentro isso? da casa espírita, veja, todas as religiões são boas. Independentemente da fé que a pessoa professa, você não vai encontrar uma religião que diz que Deus não é bom, que Deus não existe. Você não vai encontrar uma religião que diz isso. Então, todas as religiões são boas. Cada uma dentro da sua fé são boas. Dentro do espiritismo, nós, espíritas, buscamos estudar este assunto, que outras religiões enxergam de outra forma. Então, todos somos médiums. Então, você vai na igreja católica, você vai nas igrejas evangélicas, todas as pessoas que estão lá são médiums. Algumas até com mediunidade bem ostensiva. E trabalham essa mediunidade e ajudam os outros e praticam a caridade. Então, não precisa estar dentro do centro espírita para praticar a caridade. Todo mundo pratica a caridade. A diferença é que o espiritismo se volta para estudar este assunto, ao passo que outras religiões nem sempre o fazem. Mas todos nós somos médiums, e repito, nas religiões por aí está cheio de gente com mediunidade ostensiva e que faz trabalhos maravilhosos de caridade, às vezes até mediunizado, e não se dá conta disso nesses termos que nós estamos falando aqui, porque não estudou nesses termos. Mas é uma mediunidade que está sendo trabalhada. Carúmel, tá afiado aqui hoje, ele tá com vontade de falar mesmo. Estou tentando. Tá tentando. E fala muito bem, gente. Crianças também são médiums? Sim, você não vê as crianças de 5, 6 anos brincando com amiguinhos invisíveis lá na sua casa, conversando, fazendo historinhas, e você fala, nossa, que imaginação, né? Não tem nada de imaginação. Um amiguinho imaginário. É um amiguinho imaginário. Na verdade não é imaginário, é um amiguinho desencarnado que está ali brincando. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas a verdade é que as crianças até 6, 7, 8 anos, nessa faixa aí, elas têm uma facilidade muito grande, porque não tem problemas, né? Não tem responsabilidade nenhuma, não tem preocupação com dinheiro, com material, né? Só se diverte.
Então, o campo mediúnico delas é bem aberto, embora elas tenham uma proteção diferenciada. Depois, à medida que entram na escola, com 7, 8 anos, isso vai desaparecendo normalmente. Não é que elas deixam de ser médium, né? Isso fica de stand-by, fica lá meio suspenso, até que essas crianças para que elas possam estudar, possam fazer sua faculdade, possam começar a buscar um emprego, vão se enamorar mais, né, para frente, depois vão ficar noivos, vão casar, vão ter filhos, vão ter que cuidar desses filhos. E depois, quando a vida dessas pessoas já estiver mais estabilizada, os filhos já não estão mais tão dependentes, a mediunidade volta, e aí volta bem, né, bem firme, bem visível, e é o momento então que elas devem buscar esse estudo. Na verdade, se forem buscando esse estudo, lá de 15, 16 anos, já forem lendo, se instruindo, entendendo, lá com 27, 28, 30, isso vai estar muito mais fácil, né? Se você começar com 27, 28, 30, vai fazer também, mas você vai estar começando já num momento bem já adiantado. O ideal era começar lá nos 15 anos, estudar, ler, não trabalhar com a mediunidade, mas estudar a parte teórica. Daria para começar com 15, 16 anos, para lá em torno dos 30 começar o desenvolvimento. Eu tenho uma amiguinha que chama Vera, ela é a Vera Caratiô. Vera Caratiô. Depois você fala, menino, sai daqui. Aí, vai, tá aí. Vamos lá. Tivemos um intruso aqui, gente, no nosso programa. Sai daqui, moleque. E considerando que você disse a criança deixar de ser médium, não que ela deixe de ser médium, você disse pra gente, não, que ela deixe. É possível uma pessoa deixar de ser médium? Por exemplo, é porque eu tô te perguntando isso porque tem algumas pessoas que falam assim, eu tenho mediunidade, já sei. Alguém olhou pra mim e falou, nossa, você é médium. Então tem duas coisas. As pessoas falam assim, vai no centro espírita, você tem que trabalhar, porque você é médium. Mas a pessoa fala, não, mas eu não quero mais ser médium, eu quero deixar de ser médium. Isso é possível, Ricardo? É possível você passar a vida inteira sem usar a faca? Você tá me perguntando? É possível agora, você agora passar... Minha pergunta não, né? Não, Foi bem retórico. Eu estou respondendo. É possível você passar a vida inteira sem usar uma faca? É possível. Você vai cortar os objetos com outras coisas, né? Com o garfo, vai no dente, vai na unha, você vai usar de outras formas. Então eu estou traçando esse paralelo. Esse paralelo da faca é muito interessante por conta disso. Então, eu posso usar a faca? Pode. Ela vai me ajudar? Vai. Facilita o meu trabalho? Facilita. Melhora o meu dia a dia? Melhora. Mas se eu optar em não usar a faca, eu vou comer carne do mesmo jeito? Sem usar faca? Vou comer carne do mesmo jeito. Eu vou rasgar a carne no dente, no garfo, né? Eu vou disputar essa carne de algum jeito. Então, é possível você optar por não estudar, é possível você optar por não desenvolver a sua mediunidade, e é possível você optar por não trabalhar com a sua mediunidade. Você vai continuar sendo médium, né? Você vai continuar com a ferramenta à sua disposição. Obviamente ela vai enferrujar, mas é uma opção sua. Olha, eu não quero estudar sobre mediunidade, eu não quero desenvolver, não quero sentar numa mesa para trabalhar a minha mediunidade, e nem quero trabalhar com a minha mediunidade para ajudar as outras pessoas. Eu tenho uma historinha aqui, dá tempo, né, de contar? Dá, fica à vontade. É rapidinha. O cidadão chegou lá na espiritualidade desencarnado e descobriu que tinha vindo aqui para a Terra, passou uma encarnação aqui e não tinha feito nada. E aí ele falou, olha, eu quero ir para lá, né, com todos os problemas possíveis e imagináveis para resgatar isso tudo. E aí a espiritualidade disse, olha, se você for com esse monte de problema que você está querendo, você vai resgatar, mas você não vai aguentar. Então, vamos fazer o seguinte, você não vai com esses problemas não. Você vai para lá com uma mediunidade de cura, numa altura X da sua vida você vai receber esse convite para trabalhar essa mediunidade de cura, e a partir daí, até o seu desencarne, você vai trabalhar com isso e vai curar as pessoas. Eu falei, mas só isso? Então eu vou para lá, numa altura X começo, né, vou ter uma vida normal, minha esposa, meu trabalho e tal, e no momento X eu vou começar a trabalhar com a mediunidade de cura, isso, e vou curar as pessoas, isso, e só isso eu resgato tudo, resgata tudo. Aí ele veio para cá no primeiro avião, né? Vixe, é muito fácil.
embarcou, veio aqui, teve a vida normal, casou, trabalho, tudo certinho. Num determinado momento foi para a casa espírita, estudou, descobriu que ele fazia aplicação de cura e curava. E aí, como ele começou a curar, as filhas começaram a crescer e as pessoas começaram a aparecer para ser curadas. E ele fazia o trabalho dele maravilhosamente bem. Foi meio que cansando e um dia ele cruzou na rua com uma pessoa que ele tinha curado, tinha, né, basicamente tirado a pessoa da morte, tá preparada para morrer, e ele trabalhou com sua mediunidade de cura e curou. E ele cumprimentou a pessoa que não se lembrou dele e não retribuiu o cumprimento. E ele ficou indignado com aquilo. Ele falou: poxa vida, o cara tava para morrer, eu salvei ele da morte. Falei, cumprimentei, o cara nem me respondeu. Vai ser mal agradecido assim? Como assim, Né? E aí ele voltou para casa espírita e falou: quer saber de uma coisa? Eu tô aqui perdendo meu tempo com esse bando de vagabundo que não quer saber, não vou trabalhar mais. E abandonou a casa espírita. E as pessoas iam buscá-lo em casa. E ele falou: não, eu não vou trabalhar mais não, um bando de mal agradecido, onde já se viu, e não trabalhou mais. Aí veio o desencarne de novo, e ele bateu lá na espiritualidade, e a pergunta que foi feita é a seguinte: e aí, meu irmão, trabalhou? Não. Resgatou? Também não. Entendeu? Então você pode parar de trabalhar com a sua mediunidade? Pode. Se eu quiser parar agora, eu paro. Mas o objetivo não foi cumprido. A escolha é minha, né? Sim. Só que o meu objetivo, eu estou jogando uma ferramenta no lixo. Você falou da mediunidade de cura agora, né? É uma das formas de mediunidade. Isso. E falou lá atrás também sobre psicografia, enfim. Nesse embalo. Quais são os tipos de mediunidade? Tá. Que não é um tipo só, né? A gente não. sabe que não é um O tipo livro só dos de médiuns, no mediunidade. capítulo 14, ele traz, né? Médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores. Então lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, tem as formas de mediunidade. E são várias. Tem aquela mediunidade que você ouve os espíritos, tem aquela mediunidade que você vê os espíritos, tem aquela mediunidade que você incorpora os espíritos, tem aquela mediunidade de intuição, né, que você não vê, não ouve, mas é intuído em todos os momentos. Tem aquela mediunidade de cura, que você trabalha com a sua mediunidade e as pessoas vêm, você faz aplicações e elas têm os seus problemas físicos resolvidos, muitas vezes. Então são várias formas de mediunidade. Cada uma delas a gente poderia ficar uma noite inteira aqui falando, porque é bem amplo o assunto, mas o livro dos médiuns, no capítulo 14, repito, traz quais são essas formas, e são várias, e ele explica cada uma delas. Para mandar as perguntas é o 991090022 ou ligar aqui para a rádio no 3576-1630. Vamos à pergunta desse nosso ouvinte ou da nossa ouvinte que não quer se identificar. Eu vi espírito antes, agora não vejo mais. Por quê? Talvez porque você se trancou, né, dentro de si mesmo, de si mesma, não sei se é homem ou mulher, e optou por não ver